A gente cresceu ouvindo muito essa frase de diversas maneiras e de diversas pessoas, que é mais ou menos o seguinte: trabalhe com o que ame e nunca mais trabalhe. Eu tenho 29 anos, eu sou ali da geração entre geração Z e Millennial, então imagino que essas duas gerações também cresceram ouvindo muito essas frases e a gente foi prometido uma coisa que não se concretizou, que é o seguinte: provavelmente os nossos pais falaram pra gente estudar, estudar bem, vai para uma faculdade, que você vai ter um emprego bom garantido, aí você teria a sua vida adulta com um bom trabalho, você ia comprar sua casa, você ia comprar seu carro, você ia ter filhos, uma família, e talvez um cachorro. E nada disso se concretizou. Até tem um meme que circula bastante, que é: na minha vez de ser adulto, um carro popular custa 100 mil, uma casinha é no mínimo 500 mil, meio milhão. Tem até as brincadeiras do o pet é o novo filho e as plantas é o novo pet, porque simplesmente as coisas estão extremamente caras. Tá impossível de comprar qualquer coisa, e esse é um fenômeno que não é só no Brasil, que é basicamente no mundo inteiro. Então é uma coisa que talvez as mesmas gerações no mundo inteiro estão passando pela mesma fase. E o objetivo desse vídeo é falar sobre os hobbies, né? Eu vejo os hobbies como uma forma ali de escapar da realidade. Querendo ou não, trabalho não é fácil. Hoje em dia as coisas estão extremamente difíceis, tá tudo muito caro, tá difícil viver. E o hobby é um jeito da gente sair um pouco da rotina, fazer alguma coisa que agrada a gente. Então pode ser ali você pintar, tocar um piano, um teclado, tocar violão. Pode ser você fazer alguma arte, né? Crochê, desenhar, fazer massinha com argila e enfim. Só que uma coisa que eu percebi bastante é que quando um seu amigo, ou alguém da família, ou algum desconhecido amigo, quando eles descobrem que você tem esse tipo de hobby, geralmente eles perguntam: ah, por que que você não vende isso? Por que que você não pega um serviço para que esse hobby vire uma renda extra, por exemplo, ou até mesmo você ir com tudo para que aquilo vire o seu trabalho? Só que pensa comigo, o trabalho a gente faz pelo dinheiro. Então, quando você começa a fazer aquele seu hobby, tentar monetizar, de você ganhar dinheiro com aquilo, aquilo começa a ser estressante. Como assim? Você já tentou vender alguma coisa? Tipo, você fez ali uma pintura e tentou vender? Não é muito fácil. Ainda mais no Brasil, em que a arte em geral é muito desvalorizada. E não só isso, o trabalho em si é uma coisa que a gente faz pelo dinheiro e não pelo prazer. Sendo que o hobby é algo que a gente faz pelo prazer. Então, imagino que eu chutaria que 99%, não 100%, porque sempre tem loucos, mas 99% das pessoas, se você perguntar o seguinte: você faria o que você faz do seu trabalho se você não ganhasse nenhum centavo? Eu diria que as 99% das pessoas diriam que não fariam, porque qual o sentido de fazer aquilo sem ganhar dinheiro? E se você faz o seu hobby não pelo dinheiro, pelo prazer, assim que você colocar transação, assim que você colocar dinheiro no meio do seu hobby, eu acredito muito que você vai começar a odiar aquilo. Porque o seu hobby vai começar a ser uma coisa que você precisa fazer constantemente. Por quê? Porque dinheiro você precisa ganhar constantemente. Então você vai começar a colocar prazos, você vai começar a ter que atender a demanda dos outros. Então, uma coisa que antes você fazia por livre e espontânea vontade, vai começar a ter um mini-chefe que vai mandar em você como que ele quer aquela pintura, como ele quer que você toque, como ele quer que você faça o formato das argilas. Então, monetizar um hobby eu não acho certo. Por isso que eu acho que se você começa a trabalhar com o que você ama, você vai perder mais um hobby. E é muito louco pensar isso, que eu também já fui essa pessoa que
olhava o hobby só como uma forma de melhorar o próprio eu, né? De ter um objetivo, de ter uma finalidade. Então, se eu ia ler, fazer uma leitura, eu não queria ler por ler, eu queria ler para ter um desenvolvimento pessoal. Se eu ia à academia, eu tinha que ter um objetivo, eu tinha que não ir só porque eu gostava de levantar peso, eu tinha que ter um objetivo de, não sei, meu peito crescer, ter uma perna maior, ficar mais magro. Então, tudo que era algo agradável começou a ter, começou a precisar ter uma finalidade e quando aquilo tem uma finalidade, você acaba não tendo tanto prazer, né? Você começa a fazer aquilo por obrigação, porque tem uma finalidade. Então, se você está pensando em transformar o seu hobby em algo monetizável, eu diria para você pensar um pouquinho, refletir um pouco se isso é o certo. Se você não tem problema em talvez perder aquilo como um hobby e começar a virar um trabalho. Às vezes aquilo pode te gerar tanto dinheiro que você fique, tá, tudo bem, valeu a pena. Mas muitas vezes não vai valer a pena. Quantas pessoas conseguem viver daquilo que era hobby? Muito pouco, é muito pouco. E a gente tem que ter essa consciência de que a gente não é especial, a gente não é um superdotado, a gente não é a pessoa mais sortuda do mundo, porque tudo isso entra em jogo. Então, às vezes é bom a gente colocar o pezinho no chão, sonhar um pouco menos e falar: opa, esse é um hobby que eu quero guardar só pra mim, vou fazer pelo prazer e manter ele escondido, né, às vezes. E claro, se você não concorda comigo, provavelmente você já tenha saído do vídeo, então se você está aqui ainda, você concorda parcialmente, pelo menos, com o que eu falei, eu acho que você pode começar a olhar o trabalho e o hobby como hobby. Então, se você tem alguma coisa que você tem como hobby e que você realmente pensa em fazer aquilo como uma renda extra ou até mesmo uma fonte principal, pensa bem, pensa muito bem antes disso, porque às vezes aquilo nem chega a monetizar e você passe a odiar aquilo. Algo que te dava prazer, agora só te dá dor de cabeça, estresse, tristeza, e eu não quero isso para você. Então, eu espero que você mantenha o seu hobby como um lazer e, se possível, né, não fique falando muito para as pessoas, porque você vai exatamente ouvir o que eu acabei de falar. As pessoas vão tentar fazer você monetizar, de tentar falar, por que que você não vende isso? Por que que você não faz aquilo? Parece que tudo tem que ter uma finalidade e principalmente uma finalidade monetizada, né, que tem a ver com dinheiro. Infelizmente, poder hoje em dia é dinheiro. Dinheiro faz muita coisa, mas eu acho que muitas vezes muitas vezes a paz de espírito vale mais a pena do que o dinheiro em si.